Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Néder Especial. Alô Piracicaba, alô Brasil, tá no ar mais um Néder Especial e no programa de hoje nós vamos trazer um tema que está infelizmente ainda encarnado na realidade brasileira, é o racismo. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui o meu querido amigo, advogado criminalista, Dr. José Silvestre da Silva, que também é o presidente da ACRIPIR, Associação dos Advogados Criminalistas de Piracicaba e região. Dr. Silvestre vai também falar com a gente hoje a respeito do Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, uma data muito importante que você vai hoje conhecer, inclusive aqui, o significado dessa comemoração, que é um feriado importante na nossa história. Dr. Silvestre, mais uma vez, alegria recebê-lo aqui, viu? Tudo bem? Tudo bem, Alexandre. Tudo em ordem, tudo na em paz? Ordem, tudo em paz. E vindo aqui, atendendo ao seu convite, é sempre um prazer poder estar falando com a comunidade. É sempre uma alegria recebê-lo aqui bem. Também. Como é que está a questão dos processos advocatícios? O fórum já está normal após aí essa flexibilização? Como é que está funcionando o nosso fórum aqui em Piracicaba? De verdade? De verdade. O que nós podemos dizer? A bem da verdade, o fórum ele não voltou ainda da forma como que aqueles que necessitam do Poder Judiciário, como ele deveria estar. Audiências online é uma coisa assim, uma inovação, mas nós que somos daquela advocacia considerada romântica, entendeu? É uma situação um tanto ainda complicada, né? Porque nós pensamos assim, que as coisas da justiça, o direito do cidadão, ele deva ser tratado olho no olho. Porque se você tiver algo, ou como testemunha, caso você queira, dando um exemplo, até um tanto quanto chulo, mas se você estiver na praia e você quiser participar de uma audiência, não há obstáculo nenhum. Você pode, quer dizer, toda aquela situação que você se prepara, enfim, está funcionando. Não resta a menor dúvida, os cartórios com um número limitado de servidores, a justiça, por exemplo, a do trabalho, ela ainda está sendo feita tão somente na forma online. Então, isso não vejo assim que ela esteja como ela deveria estar. Esse é o meu ponto de vista. Há quem goste, é uma questão entre as ciências humanas e a cibernética. Eu ainda prefiro as ciências humanas à cibernética. Porque a questão do direito, da defesa, uma audiência, né, o calor do momento, daquela coisa de você poder estar ali presente ao lado do seu cliente, no caso do seu assistido, não é? Podendo olhar melhor ali para a autoridade de um juiz, isso tudo dá mais segurança, não é? Eu imagino que dê um equilíbrio diferenciado, até porque é tudo novo essa questão de online, né? Sim. Posso, guardar as proporções, eu resumo da seguinte forma. Você que está me ouvindo, se tiver que fazer a venda de um imóvel, é a mesma coisa se o senhor estiver em um banco de jardim, ou se o senhor estiver em um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia. Tem alguma diferença o senhor lavrar uma escritura no interior de um cartório? A situação é a mesma. Vamos lavrar uma escritura? Vamos. Onde? Aqui. Por exemplo, com todo o respeito, aqui é um local apropriado para isso que nós estamos fazendo. Agora imagina, podemos lavrar uma escritura, dando um exemplo.
Como que você vai... Mas não é o local certo. Não é o né? local. Então, é muito complexo. Há quem goste, enalteça a questão, que é a evolução, mas, na verdade, o que você vê esses dias, por exemplo, foi participar com muita tristeza, com muito dissabor, de um júri popular online, onde o cliente não estava presente, quando, na verdade, os jurados não viram, não sentiram a presença do cliente. E foi feito o julgamento. Daí eu fiz solicitação. Preciso que exiba aos senhores jurados o quê? As páginas do processo. Não, o senhor deveria ter trazido o seu equipamento. Olha que interessante. E foi feito o julgamento. O júri popular, que todos nós conhecemos e sabemos como, não sei se você já foi ou não, creio que sim, jurado e tantos outros. Então, uma situação, nós estamos vivendo esse quadro. É complicado, É né? complicado. É uma época de aprendizado, né? E de paciência. De paciência. Enfrentar e principalmente essas adversidades provocadas pela Covid. Graças à Covid, né? Tem muitos que dão graças a Deus, porque daí você não precisa estar no seu ambiente de trabalho. Não é? Tem isso. Dr. José Silvestre da Silva conversando com a gente nessa edição aqui do NEDER Especial. E o tema que a gente gostaria de puxar agora é um tema desagradável, né? É impressionante como ainda, em pleno 2021, os casos de racismo estão acontecendo e não acontecem isoladamente. Eles acontecem de maneira muito próxima um do outro e é um caos globalizado. O mundo todo vive esse problema, eu sei, mas nós temos muitos casos envolvendo aqui a cidade de Piracicaba, o Brasil. Temos casos recentes também trazidos de países chamados países de primeiro mundo, mas que estão tendo essas contradições quanto à forma da sociedade conviver de uma maneira bastante triste, não é? Em Piracicaba a gente teve vários casos seguidos aqui, inclusive no comércio da cidade. Volta e meia a gente tem aí injúrias raciais, não é? Sim. O crime de injúria racial, Silvestre, como é que ele é hoje encarado pela justiça? O que se prevê hoje o que se prevê de punição para alguém que faz uma ofensa racial a outra pessoa? De verdade? De verdade. Paga-se uma fiança e vai para a rua. Mas a pessoa é detida, a pessoa é presa. É detida, ela vai à delegacia, se ela não tiver condições de recolher a fiança, daí a situação muda. Mas geralmente o que ocorre? Ela é conduzida à delegacia de polícia ou ao plantão policial e lá o condutor vai apresentar a ocorrência ao delegado de polícia e ele vai analisar aquilo que está sendo apresentado a ele e ele, obviamente, vai ratificar a voz de prisão dada pelo condutor e na verdade, Néder, o que nós temos verificado é simplesmente isso. Diz que o crime é imprescritível, é hediondo, aquela coisa toda, mas a bem da verdade, o que você vê no dia a dia é essa situação. Desde que você tenha condições financeiras para poder pagar, recolher a fiança, daí vai se responder. Depois, na verdade, pela pena em si, ela não vai autorizar, na verdade, não é que daí a justiça seja, não, é questão de legislação. Porque aqui nós não vamos querer sacrificar o poder judiciário, dizendo que a culpa é do judiciário, não. A verdade é essa, é o que nós temos de lei. E então ela é uma lei muito caótica, na verdade ela não contempla aquela lesão que se comete contra a pessoa, contra a vítima, então tem tudo isso. Daí você, guardado as proporções, a questão da lei da Maria da Penha, prende-se o cidadão, daí ele vai ter que ser mantido a alguns metros, 200, 500 metros de distância, mas efetivamente o cidadão, ele vai ficar preso?
e se ficar preso por quantos dias ou por um mês, no máximo. Então tem muito disso. O povo, ele é enganado em termos da legislação. Ele pensa, quando você se depara, quando você está diante de um problema dessa natureza, poxa, aconteceu um crime de racismo, uma injúria contra a minha pessoa, não, nós vamos levar a questão para a delegacia. Daí quando você chega lá, daí você começa a verificar que a situação não é bem daquele jeito que consta lá na questão da Constituição, o que diz o Código Penal e tal, tem tudo isso daí. Na prática, a teoria é outra, é isso? É outra. Agora, a pessoa ofende, faz uma ofensa racial no lugar público com testemunhas. Chama a polícia vai lá com testemunhas reafirmando ali o crime, essa pessoa é levada até a delegacia. A delegacia. Chega lá na delegacia, é colocada ali uma fiança para essa pessoa pagar? É isso? Isso, daí o delegado vai arbitrar uma fiança para o cidadão ou cidadã e ela... Essa fiança geralmente é de quanto? Um salário, 2, 3, no máximo, depende do potencial financeiro da pessoa, do detido, então é isso. Se é uma pessoa que pode pagar essa fiança, ela não fica nem... Não, ela fica a critério da autoridade nem policial. Um dia na cadeia, então? Na verdade, não. Ou se ficar, se for aqui em Piracicaba, fica na celinha ali da São José, por algum tempo. Hoje não se tem audiência de custódia, tanto que se fala que não tem audiência de custódia, porque a audiência de custódia, na realidade, é para verificar se o preso, se ele foi violentado, é nesses termos, para verificar se há possibilidade, se o delito que ele cometeu, se vai haver necessidade dele ser, ao final, condenado, se a condenação ela vai analisar se vai ser no regime aberto, regime semiaberto, regime fechado. Então isso, a autoridade daí, se fazendo uma audiência de custódia, daí vai verificar se aquele cidadão, se chegar ao final, se condenado, se vai ser uma pena acima de 4 anos e tal. E como nesses crimes, nenhuma das penas elas ultrapassam os 4 anos, então automaticamente a autoridade já arbitra a fiança. Mas vamos dizer assim, esse relaxamento é geralmente por decisão da autoridade policial ou porque está prevista na lei? Está previsto na lei. Lei. Agora, se ele entender que seja ao crime, porque há uma confusão muito grande que até hoje não se conseguiu distinguir a injúria do crime em si. Daí fica aquela situação. Até falando sobre essa problemática, a questão de uns 2 anos aproximadamente, que nós fazemos parte da Advocacia Nacional Negra. Foi juntamente com o Dr. Estevão, que é o atual presidente da Associação da Advocacia Negra, houve uma reunião junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E nós ficamos envergonhados, porque fomos tratar de um assunto para verificar quantos processos de racismo haviam sido distribuídos a nível de tribunal. Daí, quando nos passaram que só no estado de São Paulo existiam 5 casos, um olhou para o outro e falou: o que nós íamos fazer aqui? 5 casos? Só 5 casos a nível de distribuição, o que tinha a nível de tribunal. Esse número tão insignificante, esquisito, né? Não, totalmente. Daí esquisito. Um olhou para o outro, como quem diz, nós pleiteamos uma reunião com a presidência do Tribunal de Justiça para vir esclarecer, para saber o que efetivamente está acontecendo, como que o Poder Judiciário está vendo a questão dos processos em si, não é? E daí, quando nos passaram 5 casos, se fosse em Piracicaba, você vai falar, não, 5 casos. Agora, 5 casos a nível do estado de São Paulo, foi... Difícil, né? Muito difícil. Difícil. Agora, o Brasil, ele é um país racista ainda? Não resta a menor dúvida. E eu até Somos ainda? Você acha que isso não melhorou? Não, eu digo assim,
que de certa forma é muito triste. Apesar da grande presença da negritude no Brasil, é um país de grande força. Mas você sabe que é toda uma questão de visibilidade. Daí você chega e fala assim, o que acontece? Vamos falar da questão do poder. O poder executivo, legislativo, você vota. Agora, daí você tem a questão do poder judiciário. O porquê de não se ter tantos ou um número significativo de negros ocupando? Daí você vê que nem em toda a nossa trajetória, vamos falar na advocacia, até hoje nós, me parece que foi com um magistrado que passou por Piracicaba, depois ele foi lá para a região, acho que Serquilho, depois foi para lá, hoje São Paulo, 2 promotores. Então, na verdade, vamos dizer, nesses 40 anos, em 40 anos, talvez tenha passado por Piracicaba dois, ou um promotor e um juiz. Quer dizer, o que significa isso? É uma questão que nós temos que ficar fazendo o quê? Você tem que pensar, mas o que acontece? Será que é alguma dificuldade? Será que não existem pessoas qualificadas para um concurso? Então, a situação é essa, Néder. Então, você não vê, partindo também para a questão, quando você vê na medicina, eu, por exemplo, eu nunca fui consultado por um médico negro. Eu nunca fui consultado. E nós temos aqui em Piracicaba, o que nós conhecemos, um dos melhores pediatras que existe a nível de Brasil, que é a doutora Ananias. Então, tudo bem, nós temos o doutor Ananias. E questiono quantos que nós já vimos, quer dizer, o que acontece? E até nesse momento, veja só, e todos sabem, quando a sociedade beneficente, ainda quando o Ferrato era o prefeito municipal, a Sociedade Beneficente 13 de Maio acabou por homenageá-lo. E eu acredito que até você tenha participado da sessão solene. E por que o Ferrato ele foi homenageado pela comunidade negra, pelo 13 de maio? Por uma questão. Muito se falava, e todo mundo sabe, aquela polêmica que se criou contra o cubano é bom, não é médico, é isso e aquilo. Inclusive, vimos até a autoridade postando contra dos médicos negros que vieram de Cuba para o Brasil, dizendo que ele não era médico, que ele era um falsário. Até isso nós chegamos a presenciar. Daí, assim, quando o ex-prefeito Ferrato, e isso também não preciso justificar aqui, questão partidária, que não tem nada a ver. Quando ele teve a hombridade de trazer, de contratar diversos médicos cubanos, mas a população não estava contra a medicina cubana, estava contra, porque 99,99999% dos médicos e médicas cubanos que estavam vindo ao Brasil eram pretos e retintos. Então o problema estava nisso. Por que olha, o Ferrato precisa ser homenageado e lembrado? Por quê? Porque quando a criança da periferia, ela verifica, porque é toda uma questão de visibilidade, você está vendo, nossa, a criança está vendo que existem médicos negros. Então isso foi um grande avanço naquela gestão. Muito embora nós perdemos muito, porque desde a época em que o Zé Machado foi prefeito municipal, na época do Zé Machado, nós tínhamos 4 secretarias com negros, e desde então, acabamos. Não existe. O que aconteceu? O que aconteceu? Que se perdeu. Então, são essas coisas. Se você não vê, você acredita que não existe. Essa falta de representatividade dos negros nas administrações públicas, você considera um ato racista também? Eu não posso negar, não estou aqui para acusar quem quer que seja, mas quem tem que explicar
Por quê? Porque, veja só, independente da situação partidária, porque às vezes quer se justificar, tal, mas você vai encontrar negros nos mais diversos partidos na cidade. Você vai encontrar de direita, a de esquerda. Então, a questão não é essa, a questão é você ter profissional abalizado para que você possa contemplar com a presença da comunidade negra. A questão dos médicos cubanos, que você lembrou muito bem, né? Eram profissionais muito dedicados, muitos deles estudiosos, Sim. A grande maioria de lutadores, pessoas que vieram para cá buscando realmente um crescimento profissional também, mas eles vieram com dificuldades para cá também, porque viviam com dificuldade aqui, né? Moravam ali em pequenos apartamentos, dividiam um apartamento, uma kitnet, às vezes em 5, 6. Eu presenciei um pouco isso também, né? Porque vieram de um país que não tinha uma dedicação a eles, na verdade. Então, o que se criticava muito na época também, e acho até que faltou essa defesa também, não da parte sua, nem da parte, mas talvez da classe política da cidade na época tenha faltado ali uma defesa também dessas pessoas quanto às condições que elas estavam vivendo, né? Porque vieram com poucos recursos, vieram com poucas estruturas, inclusive até com uma certa fiscalização. Tinha ali uma história de que eles tinham que prestar contas do pouco que ganhavam, tinham que mandar o dinheiro de volta para Cuba. Era um negócio meio esquisito aquilo tudo, e infelizmente o contrato dos médicos cubanos era diferente do contrato dos médicos que vinham da Argentina, que vinham do Uruguai para o Brasil. Enfim, mas tudo bem. Mas faltou também essa defesa dessas pessoas. Então, eu ouso discordar de você. Primeiro, argentino negro algum? Não tem. Bom, aí nós vamos entrar... Mas enfim. Mas aí você que vai ser racista. Porque eu estou dizendo a você, porque preocupação é essa? Eu acho muito interessante alguém falar e estar preocupado com a condição que o cubano estava aqui no Brasil. Néder, eu não consigo entender uma situação dessa, por quê? Os nossos médicos, independente de ser branco, negro, amarelo, enfim, independente disso, por que nós temos a maior dificuldade na contratação de médicos? Porque eles ganham pouco. São explorados. Os médicos. Agora nós estamos falando do brasileiro, seja o piracicabano, o barbarense, enfim, aqueles que estão vindo. Quem é que está preocupado? Eu nunca vi. Não, mas peraí. Se você for fazer uma comparação com os médicos cubanos e com a vida que eles passam, é diferente. Mas espera lá. Mas para eles a coisa estava boa. Eu acho engraçado alguém estar preocupado porque o cubano está ganhando X reais e ele vai ter que encaminhar um valor lá para Cuba. Isso daí. E ele não está preocupado com o quê? Com a miséria que é paga ao médico brasileiro e ele estar atendendo ao SUS. Mas o médico brasileiro vive em liberdade aqui. Lá não se vive em liberdade. Não, Néder, é uma questão de gosto. Cada um vive da forma como ele... Porque, veja só, se nós formos aqui dizer o que e alguém vive aqui, você acha que aqui nós vivemos uma liberdade? Ué, você acha que o jornalismo tem liberdade? Você acha que o jornalista ele é livre para escrever, para falar o que ele... Não. O que nós vivemos? Uma ditadura. Não, Néder. Não, Silvestre. Você acha tudo normal? Não, peraí. Deixa eu explicar. Se a pessoa ela está num grupo de comunicação, o que é natural hoje. Sim. Você tem os grupos de comunicação que têm as suas linhas editoriais. Sim. Então você tem um grande grupo de comunicação. Vamos dar um exemplo atual. Você tem grupo de comunicação que é a favor do governo. Sim. Tem grupo de comunicação que é contra o governo. Sim. Se esses profissionais não se enquadram em nenhuma das duas linhas, ou não têm a oportunidade de trabalhar no grupo que realmente
pensa como ele pensa, Sim. Hoje nunca esteve tão fácil o profissional de comunicação trabalhar como agora com as redes sociais, com a internet. Concordo com você. Hoje é diferente. O que você de fala do tempos professor atrás. Vila? Não é interessante? Enquanto o professor Vila falava determinadas coisas, ele servia. Sim, mas ele hoje está com o trabalho independentemente, independente dele na internet. E por que ele teve Ele tem mais audiência hoje na internet, como tantos outros. Ótimo. A grande maioria tem mais audiência na internet do que nos canais oficiais. E por que ele partiu para essa alternativa? Porque teve problemas de censura também. Então é isso. Você está vendo? Então ele teve, mas não é total. Você não, tem não mecanismos, que seja total, mas você tem mecanismos para desviar. Você sabe tudo o que foi feito e hoje como está a situação. Então é nesse aspecto aí que eu vejo. Mas eu acho engraçado a preocupação com os médicos. Mas o problema dos médicos era justamente esse, porque os médicos que estavam vindo eram todos negros. Esse foi o grande problema que os cubanos enfrentaram. Mas aquelas pessoas que tiveram oportunidade de ser atendidas por eles e viram a dedicação, o carinho com que eles trabalhavam, então... Teve uma outra explicação na época também, sim, de que havia na cidade uma demanda enorme para ser preenchida, né? Falta de médicos. E muitos profissionais muitos médicos não queriam trabalhar no serviço público. Talvez por salário, talvez por não... Porque o médico em serviço público, o cara que vai trabalhar num posto de saúde da periferia, ele tem que ter, evidentemente, uma vocação social para isso. Sim, né? Sim. E nem todo mundo tem essa vocação. Então, foi também uma razão que fortaleceu, mas nada que deslustre o brilho de uma questão que acabou favorecendo aí um pouco essa situação toda dessas pessoas, né? Não, eu acho que quanto a isso não, eu costumo dizer que nós não podemos mudar a história. A história está aí, não dá para mudar a história. Estamos aqui com o Dr. Silvestre nessa edição do nosso Néder Especial, agradecendo sempre aqui a presença dele e o carinho da sua audiência. Está um assunto legal hoje, gostoso aqui, hein? Estamos com muitas conversas aqui. Vamos voltar daqui a pouco. Depois do intervalo a gente volta com mais um bloco dessa nossa entrevista com o Silvestre aqui no nosso Néder Especial de hoje. E o Silvestre sempre gentil aqui, sempre polêmico. Contente. Nós vamos tomar um cafezinho e já voltamos. O Ilumina de Prêmios foi desenvolvido para possibilitar a sustentabilidade de ações sociais. E através de doações voluntárias realizadas na aquisição de nossas cartelas promocionais, você ajuda quem mais precisa e ainda concorre a valiosos prêmios em dinheiro, motos, carros e muito mais. Você faz a sua doação e recebe a cartela do Ilumina de Prêmios. Dessa forma, você está contribuindo com o Hospital Ilumina, que tem a missão de transformar a realidade do câncer em Piracicaba e região, por meio de prevenção integrada e diagnóstico precoce para salvar vidas. Para participar, basta dirigir-se até um ponto credenciado, fazer a sua doação e receber a cartela do Ilumina de Prêmios. Venha e vamos juntos fazer parte desse projeto. Hospital Ilumina e Ilumina de Prêmios, ajudando o próximo e realizando sonhos. Estamos de volta com mais um bloco da nossa entrevista com o advogado criminalista José Silvestre da Silva, aqui no nosso Néder Especial. Silvestre falava instantes atrás a respeito das pessoas que fazem ali as injúrias raciais, vão para a delegacia, pagam a fiança e vão embora para casa. Mas essas pessoas, elas ficam com a chamada ficha suja, elas ficam ali com a ficha criminal, com a mancha desse ato cometido? Sim, quanto a isso daí ela fica. Já não são mais primárias daí? Não, então, a questão da primariedade, Néder, é assim, quando a pessoa ela é condenada e com o trânsito em julgado, porque se ela tiver 10 processos contra ela, mas nenhum processo julgado, e com o trânsito em julgado, ou seja, quando não cabe mais um recurso, então ela ainda é primária.
Então, às vezes, a confusão que cria na cabeça do cidadão é isso daí. Mas o cidadão... Não, a primariedade ele só perde quando ele é condenado. Sem condenação, Sem condenação, não. Ele tem péssimos antecedentes. Daí a questão fica nos antecedentes. Mas mesmo que não tenha a primariedade quebrada, essa simples mancha já é passível de uma consulta. Sim, daí... Quando alguém for pesquisar ou para conseguir um emprego, ou para disputar um Sim, emprego público... Ele vai ter que tirar a certidão referente ao processo e lá vai constar que no dia tal ele acabou sendo preso em flagrante delito, seja lá pelo crime... Diz o motivo. Diz o motivo. Eu acho que é um dos crimes mais horrendos que tem, né, a questão do racismo. E, infelizmente, a gente vê casos acontecendo por pessoas que acabam cometendo o racismo de maneira natural. O cara, às vezes, faz o crime e acha que está certo, né? A educação, talvez, que ele recebeu, o meio em que ele vive, faz ele achar aquilo natural. Eu sempre tratei os meus amigos assim. Não. Quer dizer, criou-se uma certa robustez de artifícios que acabam defendendo o indefensável. Você vê dessa maneira Sim. também? Não, eu vejo. E hoje, Néder, com a situação, esse momento que nós estamos vivendo de tanta turbulência, é um momento muito triste, mas ao mesmo tempo você tem que fazer uma reflexão para analisar que está tendo uma oportunidade para você poder saber quem é quem. Porque essa abertura que já vem do alto escalão, onde você fala o que você quer, onde você ofende e da forma como... Então, porque se você for prudente, se você realmente não for racista, então você não vai se preocupar com a situação. Mas hoje, você vê que quem é homofóbico, ele está tranquilo. Ele vai se revelar a qualquer momento, porque é uma coisa que hoje passou a ser natural, uma coisa que não é natural, uma coisa que é muito triste. Sabe? Então isso é uma situação que tem que ter, tem que se conter, tem que ter uma educação, tem que levar esse assunto para os bancos escolares. É um assunto que tem que ser discutido sim, porque muitas vezes nós, por conta da democracia racial, nós deixamos passar muitas coisas. Não, isso daí não é, o Brasil não é assim, o Brasil é bom, tudo. E na verdade não era isso. Hoje você começa a crescer ou não. As pessoas estão sentindo a vontade porque você, como líder, você fala o que você bem entende, você ofende a um jornalista, você ofende a um advogado, ofende a um pedreiro, ofende esse ou aquele. Então as pessoas vão se sentindo. Tanto é verdade que você vê nas redes sociais. Como que as pessoas passaram a se agredir, e até de forma, às vezes, até inconsciente. Mas ela está se agredindo, ela acha que tudo aquilo é normal. E não é. Até que você ofenda alguém considerado grande. Daí vai ser processado, daí a sua página ela poderá ser bloqueada, enfim, são essas coisas que acontecem. Tempos difíceis, na verdade, totalmente, que nós estamos totalmente vivendo, porque difícil. você vê, as pessoas elas são intolerantes, né, com a cor, com a questão religiosa, tem também muita discriminação em cima das religiões, das preferências sexuais, das identidades de cada um, muita situação de perseguição também no aspecto ideológico, né? Porque Sim. aí é uma situação que realmente incomoda muito todos nós, é uma certa doutrina que vem sendo aplicada, que é de, na verdade, crucificar os setores pensantes da sociedade, aqueles mais que buscam o entendimento
a teoria das coisas, enfim, a gente está vivendo um momento difícil. Questionamento da ciência, negação das vacinas, olha só, chegamos realmente num momento difícil, a humanidade precisa agora tomar uma decisão. Mas é importante nesse momento, eu acho, Silvestre, com a sua experiência de criminalista, de uma pessoa que é também um ativista social importante, que você orientasse as medidas que alguém deve tomar na hora que recebe uma injúria racial, uma ofensa, uma agressão, não é? Porque, apesar de todas essas situações, às vezes, que às vezes não vale a pena pelo desfecho do caso, mas a punição, a oficialização ali daquela faixa de racista na testa de alguém, isso vale a pena ser exigido, porque a sociedade tem que reconhecer aqueles que agem dessa maneira, né? E muitos que posam ali de detentores, de defensores da moral, da ética, dos bons costumes, às vezes são muitos desses que praticam também esse tipo de atrocidade. Sim. Não é? O que a pessoa deve fazer na hora que se sentir agredida por uma situação dessa? Alexandre, primeiramente, a pessoa fica perdida. Tira o chão, né? Ela perde o chão. Por quê? O que acontece? Os humildes, eles já estão assim acostumados com essa violência. Daí você vê se há alguma diferença quando isso acontece com um popstar, com o Neymar, porque ele foi lá, o colega do time adversário o chamou de macaco, e daí a mídia, olha o que aconteceu e tal. Mas isso daí é uma coisa que vem acontecendo com muitos. Então, o que o cidadão ou a cidadã que se vê diante disso daí, depois que ele respirou fundo, que ele tomou, sabe, ciência, consciente de que ele realmente foi ofendido, o que ele deve fazer? Procurar, primeiramente, ver se ele tem testemunha para poder testemunhar o fato. Procura uma delegacia, vai à delegacia, faça o boletim de ocorrência. Sempre é interessante que se contate um advogado ou uma advogada que conheça da situação, porque às vezes o que ocorre, Néder, é igual à questão da delegacia da mulher. Por que muitas mulheres não iam fazer a reclamação? Porque ela chegava numa delegacia totalmente, não diria nem machista, mas só homens lá, e que não entendiam bem da situação que ela estava vivendo. Então ela encontrava dificuldade. Hoje, com todas as dificuldades que uma delegacia da mulher tem, mas quando ela vai à delegacia da mulher, ela já se sente mais acolhida. Ao passo que quando nós, da comunidade negra, ou enfim, somos marcados dessa forma, ofendidos, assim você vai procurar quem? Às vezes fala, não, olha, hoje não é nessa delegacia que você faz. Onde aconteceu esse fato? O fato ocorreu no bairro XY. Olha, então tem que ser em uma outra delegacia. Na verdade, mas o agressor, ele está presente? Não, ele está presente. Tem testemunha? Tem. Muitos policiais, militares, às vezes quando eles tomam contato com a situação, se eles encontram o ofensor, eles já encaminham lá para a delegacia. Então, se a vítima tiver a sorte de, nas proximidades, existir um policial e que o ofensor também esteja ali, então, com toda certeza, ele será encaminhado à delegacia. Mas passa por todo esse processo, por toda essa dificuldade. Perfeito. Mas, olha, nunca baixar a cabeça, né? Nunca. Erguida, não, se fosse assim, apontando o dedo para o seu algoz. Vou falar quanto que a gente já sofreu, a gente tem que se posicionar e a gente paga um preço muito caro por enfrentar todos esses tipos de problemas aí. Sempre. Mas eu sei que tem uns que encontram maior, outros menor dificuldade.
Agora, não dá para a gente não deixar de citar um momento muito importante na história da negritude, que foi a ascensão de um grande piloto de Fórmula 1, Sim. chamado Lewis Hamilton, que no último domingo ganhou o Grande Prêmio do Brasil, emocionou todos nós brasileiros, porque o brasileiro ama Ayrton Senna da Silva. O Brasil teve mais um lá que foi tricampeão, teve aquele rapaz também, mas o Brasil ama Ayrton Senna da Silva. O Brasil gosta do Fittipaldi, do Emerson, o Brasil reconhece José Carlos Passe, mas o Brasil ama Ayrton Senna da Silva. E quando alguém homenageia o Ayrton Senna como o Hamilton homenageou, o brasileiro fica emocionado. Esse é um ponto. O segundo ponto é que não é de hoje que o Hamilton é extremamente gentil com o povo brasileiro. O Hamilton toca no coração do povo brasileiro. Gente, piloto de Fórmula 1, tivemos muitos excelentes, excepcionais pilotos. Tivemos o Schumacher, campeoníssimo, mas o Schumacher, ele era diferente. O Schumacher, ele não tocava o coração dos mais humildes, o coração daqueles que sentem ali a dor do dia a dia, aqueles que são mais lutadores, guerreiros no seu dia a dia. O Hamilton não. O Hamilton toca no fundo do coração de todos. E ainda mais quando ele pega uma bandeira e repete aquele gesto do Ayrton Senna. Ali não tem história, ali realmente, ali foi, como disse o Reginaldo Leme, não tem mais o que falar. Ali foi o complemento da convicção que nós temos de que é um cara que está no coração de todos nós brasileiros. E eu espero que ele seja reconhecido sempre pela maneira que ele pelo caráter que ele tem. Além do que ele é ativista, não é? Ativista. Ele é ativista. No capacete dele tinha lá uma frase, não é? Que falava sobre isso, né? Nós ainda nos levantaremos. Tanto é verdade. A frase em inglês no capacete dele. Nós ainda nos levantaremos. Então, aquilo que nós estávamos falando logo no início, da questão que nenhum governo tinha tantos negros, e você questionou, o Hamilton, o que ele diz hoje? Que ele não está satisfeito quando ele está num box, está transitando por lá, e ele não vê. Esse é um grande problema. Ele fala, entendeu? Que ele, hoje, o grande campeão, ele está falando. É uma voz diferente? Não, mas é muito importante. É uma voz que tem peso. Que tem peso. Quando ele fala, porque ele está sentindo. E mais, o mais importante de tudo isso daí é que ele não abandonou a origem. Exatamente. E o diferencial dele, dos demais, é justamente isso, porque ele está sempre presente e falando, ele é a voz, como se diz, ele é a voz da periferia. Ele não se curvou não se curvou. E era das benesses que o sucesso da carreira permitiram a ele, o que é natural. Né? Mas ele manteve-se. E continua. Eu digo que é natural, as benesses que a fama, que o sucesso profissional dão para ele, mas não seria natural ele se render a mudar a sua opinião, a mudar os seus posicionamentos, que ele acertadamente não fez, né? Manteve-se firme. Mas foi de arrepiar aquilo, viu? Muito. O amigo e a amiga estão revendo algumas imagens aí, foi realmente um negócio lindo o que a gente viu no Autódromo de Interlagos, no Grande Prêmio de São Paulo. Uma maravilha, realmente uma coisa linda. Que fica a história do bom exemplo para outras pessoas que possam seguir, né, o que o Hamilton está tendo como posicionamento, não é isso? É um espaço que realmente ele ocupou e muito bem, com capacidade, com dignidade, tudo isso é importante para que a gente possa estar vendo. E como tema, que às vezes o tema está relacionado à questão da negritude, então veja só, quando que nós imaginávamos que naquele espaço
que aquele espaço seria um dia tomado por um negro. Daí você começa a ver o tênis, era só o futebol. Então, quando você passa a dar oportunidade, deixa o negro mostrar aquilo que ele tem, ele se sai bem em todos os setores. Sai bem. Então, é isso, né? Vamos aproveitar e falar do Dia da Consciência Negra. Sim. Né? Quem não é da comunidade, quem não é da descendência, gosta de meter o pitaco na história de quem é. Né? Vai lá e amola vocês. Fala, mas e o dia 13 de maio? Vocês trocaram 13 de maio por 20 de novembro? Silvestre, explica para essas pessoas que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Conta para gente. Não, o 13 de maio, como todos nós sabemos, foi uma data em que a Redentora, ela teria libertado todos os negros e negras e dito, olha, a partir de agora, vocês estão livres para fazer o que vocês bem entenderem. E a pergunta que foi feita a ela, mas para onde nós vamos? Isso já é problema seus. Essa é a grande dificuldade, o diferente, porque depois de todo o trabalho que foi feito pelos homens e mulheres negras, ganhou-se a tal da liberdade. Mas que liberdade foi essa? Uma liberdade que nunca existiu. E o que acontece? Daí quando se fala do Zumbi, do 20 de novembro, porque houve uma... Não, na realidade, são lutas diferentes. O Zumbi é um líder e é considerado por todos nós, da comunidade negra, foi um grande ativista que todo mundo conheceu, hoje se fala, e tinha que se ter uma data realmente da consciência. Houve uma luta, houve. Mas por que o feriado? Há necessidade. Nós temos que ter um dia especialmente para poder se refletir sobre todos esses assuntos que nós estamos verificando aqui. E dentro da questão Zumbi, nós não podemos deixar de falar também da questão das cotas, que muito se discute, que como tem também, às vezes, e de verdade, nós ficamos assim, até de certa forma indignados, quando vemos algumas pessoas, dentre elas, às vezes até algumas pessoas da raça negra, dizer que são contra as cotas. Isso é uma tentativa de se reparar por tudo que foi feito a nível braçal, a nível de sangue, quanto derramamento de sangue ocorreu para que nós chegássemos onde nós chegamos. Porque hoje, estou aqui, não é por acaso, muitos lutaram lá atrás para que alguns negros chegassem, tivessem oportunidade, como se diz, um lugar ao sol. Então, essa é a diferença. Então, não há o porquê de esquecer. É uma data, na verdade, muito triste, o 13 de maio. Eu sou de uma geração que nós não gostávamos de ir à escola no dia 13 de maio, porque hoje se fala em bullying e tal, aquela coisa toda. Mas antes, o que nós sofríamos com as gozações, com as brincadeiras maldosas a respeito do 13 de maio. Como, e só para que os senhores possam verificar, em um determinado fórum, eu aqui por ética eu não vou dizer, dentro do Poder Judiciário, mas aqui do Estado, dentro do Estado de São Paulo, funcionárias foram humilhadas por um senhor que era o responsável pelo trabalho daquelas mulheres e começou a injuriá-las. Chegou no cúmulo do absurdo de dizer a elas que a Lei Áurea havia sido assinada com lápis. Ele usou a Lei Áurea, vocês não têm o que reclamar,
porque a Lei Áurea foi assinada com lápis. Meu Deus do céu. Então nós podemos apagar no momento que nós... E isso que ele falou é a verdade que acontece. Isso ocorreu. Foi para a Justiça do Trabalho e, por incrível que pareça, né, a testemunha daquelas mulheres era um cidadão branco. E sabe o que aconteceu com o cidadão branco? Ele foi demitido. Ele foi demitido pela empresa porque ele confirmou. Não, eu ouvi. O nosso chefe falou isso. E vem a pergunta: qual a providência tomada pelo poder? Nenhuma. Nenhuma. Então isso é o que já ocorreu. Você entende? Então são essas coisas. Então há necessidade, não tem que se colocar contra, que afeta a questão do comércio. Tudo isso daí tem que ser discutido, tem que ser conversado. Obviamente que depois de todos esses problemas que tivemos aí, com pandemia e tudo mais, mas a nossa luta, a luta dos nossos antepassados, dos zumbis, realmente, para chegar nisso tudo que nós estamos vendo, então merece ter um dia dedicado à negritude, para que ela possa estar refletindo, não somente as pessoas da comunidade negra, porque existem muitas e muitas e muitas pessoas, e dentre elas, uma que está aqui do nosso lado, o Alexandre Neder, ele é mais do que um parceiro da comunidade negra, ele é considerado um irmão, porque na verdade quando se fala, e se ele fala que realmente ele não vê a questão de cor, aquela coisa que nós estamos acostumados a ouvir, isso é uma verdade. Isso é uma verdade porque ele se coloca junto a tantos segmentos, entendeu? Então, isso realmente é o que nós precisamos. Nós esperamos, na verdade, que chegue um dia que nada disso mais seja preciso, que todo mundo esteja conscientizado, mas nós não sabemos se é isso, porque cada dia que passa, o povo está mais agressivo, está mais intolerante, e isso é preocupante. Então, mas a pandemia ia reduzir tudo isso, ia fazer com que o ser humano se sentisse mais humano. E não é verdade. E não é verdade. Não é verdade porque as pessoas estão agressivas, seja no trânsito, seja em casa, seja na escola, em qualquer lugar que ele esteja, as pessoas estão agindo de forma com muita intolerância. E é isso que nós precisamos repensar, estudar. Precisamos, na verdade, o que eu vejo é que muitas das nossas crianças precisavam sim de terapia, para que ela possa entender que ela, pelo fato de ter a cor da pele diferente das demais, ela também tem direitos, ela também tem oportunidade, ela tem que ser... Então, essa inclusão que se busca, que tanto se fala, ela é necessária, porque nessa inclusão ninguém está tirando nada de ninguém. Nós poderíamos estar aqui discutindo, como muitos discutem, a questão da reparação civil. Podia estar, não, mas não é isso. Nós queremos ter espaço nas escolas. Esse é o maior pagamento. E para falar sobre esse assunto, eu sempre digo que ninguém melhor que o professor Noidi Monteiro, que é, como se diz no bom sentido, é um monstro no conhecimento da... Espero tê-lo aqui, desse lado aqui, em breve. Não, e vai ser muito bom, porque o professor Noidi, ele conhece, ele é um mestre, com certeza, em todos esses assuntos aí. Legal. Olha, Silvestre, com a gente no programa de hoje, eu fico feliz em tê-lo aqui. Você é um querido amigo meu irmão, meu querido amigo, e a gente sabe que as pessoas precisam, às vezes, parar um pouco para ouvir esse tipo de informação que foi passada aqui por você, no sentido de receberem uma chacoalhada, né? Despertar um pouco mais essa percepção para as coisas do dia a dia, para essas injustiças
muitas dessas injustiças que acontecem de maneira rotineira, às vezes desapercebida por quem a comete. O cara faz um crime racial e acha que é normal, acha que é tudo legal, beleza. Não. É preciso que essas pessoas sejam chamadas à responsabilidade. Então eu acho que essa nossa entrevista, essa nossa conversa traz essa força para que toda a comunidade agredida, violada os seus direitos, possa ter realmente uma disposição de não abaixar a cabeça e manter-se firme no propósito de lutar pelos direitos que todos têm. E eu fico feliz em tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Querido obrigado. Silvestre, prazer ver em tê-lo de novo aqui. Muito obrigado, Alexandre, pela oportunidade e espero ter conseguido expor algo que você imaginou que pudesse levar à população. Muito boa, muito importante mais uma vez a sua presença. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado ao Silvestre, conosco nessa edição do nosso Néder Especial. O programa de hoje vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência, meu amigo, minha amiga. Excelente noite, excelente semana. Fique sempre com Deus. Tchau, valeu! Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Néder Especial.